Quando se trata de investir o nosso patrimônio, é bom a gente saber com qual cavalo que a gente está correndo na corrida, não é verdade? Então, o título desse vídeo aí, quem ganha a corrida? A gente vai falar aqui sobre IDA, que é o índice de debêntures, basicamente. A gente vai falar sobre o IMAB, que ele representa o índice dos títulos do Tesouro, os IPCA+. A gente vai falar sobre IFIX, né? A gente vai falar também sobre o ITIT e o ITIP. Esses dois aí, quem não conhece, são fundos bem interessantes, na verdade, que eles representam tijolos e papéis. Então, vamos lá. Conteúdo geral do vídeo, como sempre, análise de rentabilidade, onde que a gente está ganhando e onde que a gente está perdendo dinheiro, né? Quando a gente faz a nossa opção por investimento, a gente está sempre assumindo alguns riscos em renda variável. É bom que a gente conheça bem quais são esses riscos. Então, se a gente fosse aqui, vamos dizer, investir em debentures, né? O que pode dar um norte para a gente, uma métrica de como que está o mercado de debentures, como é que estão indo essas debentures? Então, a gente pode utilizar o IDA, que é o índice que mede as debêntures. Existe índice para debênture de infraestrutura, existe o índice amplo para debêntures IPCA, enfim, existe o índice para mercado global. E aqui eu coloquei de exemplo um indicador que, na verdade, é um ETF, né? O DEB11. Esse indicador aqui, na verdade, ele é composto por 168 debêntures de diversos setores, né? E olha só que interessante, ele tem na carteira dele, assim, debêntures de todos os setores praticamente do mercado. Então ele faz relatórios mensais e de acompanhamento de como é que estão indo essas debêntures aqui. Então ele fala que, por exemplo, o evento Americanas causou um estresse no mercado aqui, causou um carrego maior nas debêntures, mas que isso já está retornando à normalidade, né? Basicamente, ocasionou um aumento no spread, né? E aqui a gente tem o principal de tudo, a rentabilidade dele, né, desse ETF que mede aí 168 debêntures. Ele acompanha, essas debêntures compõem a carteira dele, né, e ele entrega a rentabilidade relativa a essas debêntures. Então vocês percebam aqui que em 2021 ele entregou 165% do DI, em 2022 ele entregou 130% do DI e 2023 ele está entregando 112% do DI. Então, bacana, ele está entregando bem mais, né, que a renda fixa, basicamente, quando a gente olha aqui esse índice, esse ETF, que ele mede as debêntures, né? Claro, a gente não está falando aqui das debêntures incentivadas, se vocês quiserem ver os vídeos que a gente tem aqui no fundo, dos FIINFRA, né, principalmente dos FIPE também, eles se comparam bastante com o IMAB e bastante com o IDA, basicamente. O IDA não é muito diferente desse DEB aqui, então os dois são muito parecidos. Então, se vocês analisarem, a gente tem fundos de infra, sim, que eles ganham do IDA, ganham do IMAB, né, ganham do DEB também. Então, eu sugiro que você assista aqui no card, aqui no canal, esses vídeos sobre os fundos de infra, né, para você saber como é que está a rentabilidade individual de cada um. Mas a gente pode falar, sim, que o setor de debêntures é um setor que traz uma rentabilidade interessante para o cotista, ok? Segundo ponto, IFIX e XFIX. Esse é um ponto interessante. Como é que avalia o mercado total aqui? Quem é o tal do IFIX, né? Então, o IFIX, na verdade, ele é representado pelos 81 fundos mais representativos do mercado. Em quantitativo, eles representam 26% do total de fundo do mercado, né? E aproximadamente 80 milhões de valor de mercado, né? Então, assim, ele basicamente representa os fundos mais relevantes do mercado nosso de fundos imobiliários. O histórico do IFIX aqui, desde 2011, né, ganhando do Ibovespa, né? Então, todo mundo conhece bem o índice do IFIX, né? O que pesa bastante no IFIX, né, ele tem bastante papel, basicamente, dentro do IFIX tem fundos grandes de papel, né, a gente vê o CNIP, o KNCR, né, fundos enormes, né, então ele acaba puxando um pouco mais que o tijolo. Quem é o XFIX? O XFIX é um ETF da XP e a primeira pergunta é se esse ETF paga dividendo. Não, ele não paga dividendo, né? Então ele replica o índice IFIX e ele pega os dividendos e basicamente reinveste isso em novas cotas. Então você vai perceber o que? O XFIX ele tendo um crescimento de rentabilidade maior do que o próprio IFIX, né? Porque ele não distribui proventos, basicamente ele reinveste, tá? Então, aqui informações gerais sobre esse XFIX. Tem gente que investe no XFIX também, né? Basicamente é uma cesta de todo o IFIX está lá dentro. Ele basicamente somente replica o índice. Indo em frente, então,
as opções que a gente já viu até agora, as opções de investir aqui em debentures, né? Nesse caso aqui, o primeiro caso. O segundo caso, comprar o índice ou a cesta de índice representada pelo XFIX. E por último, a gente avaliar como que a gente separa papel e tijolo. Então, tem dois casos aqui que são puro sangue, de fato, né? Então, essa cesta, esse fundo imobiliário, o ITIT, ele é composto, na verdade, por um índice aí com 30 fundos de tijolos, e o ITIP de papel aqui, né, ele é o puro sangue do papel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois fundos aqui. Então vamos começar pelo de tijolos, tá? O ITIT, o Interteva Índice de Tijolos. Então olha só, ele é composto basicamente por uma distribuição de papel, de tijolos aqui, na verdade, bons tijolos, percebam, ele tem quase 9% de KNRI, HGLG, XPLG, HGRU, tem o Bresco, enfim, ele tem uma regra que dentro desses 30 fundos aqui, ele deve ter, por exemplo, 10 fundos de logística, 7 fundos híbridos, um fundo educacional, renda urbana, então ele tem regras específicas para ele ter dentro da carteira dele. Então ele basicamente compra esses fundos aqui, ele é como se fosse um FOF praticamente, né? E ele vai te pagar a cota referente à distribuição, referente ao que ele tem aqui. A diferença é que realmente ele é um puro sangue, né? Vamos dizer que não tem mescla de fundo de papel e tijolo. Ele é basicamente todo tijolo e ele tem regras muito específicas, né, para balanceamento de carteira. Ele rebalanceia a carteira aí a cada trimestre, né? Aqui estão as distribuições dele, como é que estão aqui, cota mercado, distribuição. A gente viu aqui acima o yield que ele está pagando, ou seja, você consegue ter uma visão um pouco que aproximada da média do setor de tijolos, né? Então, por exemplo, aqui ele vem pagando 0,72 de yield aqui no último mês, né? Aqui o patrimônio líquido dele ainda não é uma coisa grande, o problema que eu vejo desse fundo é a questão de baixa liquidez ainda, né? Mas para termos estudo, a gente pode sim analisar que ele representa bem o mercado de tijolos, ok? Então, para a questão de rentabilidade, a gente pode analisar ele. Aqui é a metodologia que eu falei para vocês que ele usa para escolher os fundos e para fazer o rebalanceamento, né? Então, bem interessante, um fundo com bastante representatividade. E o ITIP, mesma coisa, só que ele vai tratar com os papéis, né? Então, basicamente, ele é composto, a carteira do fundo, basicamente por papéis, o yield que ele está pagando aqui, 0,92. Então, percebam, ó, ele tem KNIP, 9%, tem KNCR, tem MXFR, tem Iridium, tem HGCR. Então, basicamente, os principais fundos aqui que a gente conhece, eles estão todos aqui na carteira, dentro dessa carteira aqui. Aqui tem mais informações aqui das regras dele, as distribuições, como é que ele está fazendo. Esse aqui, ele é um fundo imobiliário, como se fosse um FOF, ele sim, ele paga dividendos. Mas um ponto central nosso é avaliar para que eles representem de fato a parcela do IFIX que é tijolo e a parcela do IFIX que é papel, porque os dois são os únicos puro sangue que tem relativo a um FOF, vamos dizer, que represente o setor. Então, a moral da história, como é que vai chegar tudo isso aqui no final, o comparativo, que eu sei que é o que interessa mais para nós e que nós mais devemos gastar tempo aqui, nesse último slide. Então, esse último slide, novamente, peguei rentabilidade total do último ano, quem investiu R$1.000 um ano atrás, quanto que ganhou em cada investimento desses aí, né? Então, vamos lá, o campeão de todos aqui foi realmente as debentures, né? Quem investiu nas debentures, nesse índice, no ETF DBB, ganhou R$133, né? Então, como eu falei para vocês, e ainda tem fundos de infra que eles conseguem superar esses índices do IDA, consegue superar o DBB. Então, assim, por aí você já vê que os fundos de infra realmente são uma opção interessante de rentabilidade para quem quer se expor a debentures, né? Não somente os de infra, mas também os FIPEs, né? Então, duas opções bastante interessantes. Não é recomendação, mas vale a pena que cada um estude o seu caso, ok? Aqui a gente tem, em segundo lugar, o Tesouro, né? O IMAB, que ele representa uma cesta de títulos do Tesouro. Então, o IMAB geral aqui, ele foi quem ficou em segundo lugar, com 122, seguido de próximo pelo CDI, né? Pela renda fixa aqui. Então, a gente percebe só as debentures, depois disso, duas rendas fixas, logicamente. Vocês vão falar, não, mas o CDI está muito alto, não é normal o CDI que ficou em 13, 13,75 e tal, né? Sim, realmente não é normal, né? Mas a situação é a situação.
A gente não pode fechar os olhos para essa situação do último ano, né? E falar, não, isso é aceitável, então a gente aceita perder rentabilidade. Ok, a gente pode até aceitar perder rentabilidade por um curto período de tempo, desde que a gente compre ativos, né, por um preço bastante descontado, e quando o CDI vier a baixar, a gente recupere essa rentabilidade perdida, não é verdade? Então, eu acredito muito nessa linha de pensamento, né? Então, tudo é de cada um, de cada investidor aqui decidir o seu ponto de entrada, né? Mas relativo ao último ano, quem se deu melhor aqui foi quem investiu em debêntures, segundo lugar, quem investiu em tesouro aqui, ou coisas similares ao tesouro, como eu falei para vocês, tem muitos fundos de infra, e tem FIPE, que a métrica do fundo é superar o IMAB, então é IMAB mais 1,5, IMAB mais 2, e assim por diante, né? A gente tem outros fundos também de infra, que a métrica deles é superar o CDI, e assim por diante, né? E a gente tem fundos imobiliários, de forma geral, que conseguem, sim, superar o CDI, né? Muitos fundos de agro superam o CDI, mas quando a gente vai para o horizonte aqui do IFIX, percebam que o IFIX no último ano ele realmente ele perdeu, né? A rentabilidade dele ficou em 87 reais, na verdade 77 reais a rentabilidade do IFIX, né? Contando que você pegou 10 reais dos dividendos para você, né? Então, se você tivesse reinvestido os dividendos, você estaria usando a metodologia dos XFIX, e aí você teria 87 reais. Mesmo assim, você ficou atrás, né, do CDI, basicamente do IMAB e das debêntures, ok? Então, é importante a gente se posicionar para a gente ver onde a gente se encontra nesse momento do tempo. Então, quando a gente vai tratar esse último ano, basicamente, relativo à parte dos papéis, então, puro sangue dos papéis aqui, que vocês estão vendo, o ITIP, né, representado pelo ITIP 11, ele ficou com 86 reais, então, assim, muito próximo da média dos XFIX, né? Logicamente, porque eu falei para vocês, porque quem puxa o XFIX e o IFIX hoje estão sendo papéis, né? Basicamente, sua constituição. Então, percebam que o ITIP ficou muito próximo do XFIX, e ambos ficaram abaixo do CDI, do IMAB e do índice das debêntures, né? Então, essa é a principal conclusão para esse período do tempo que a gente está analisando. Quem ficou por último aqui no final, o ITIT, o índice dos tijolos, né? Então, o índice dos tijolos, ele foi, de fato, de menor rentabilidade, ele mesmo sendo um puro sangue de tijolos aqui, tendo excelentes fundos na sua composição, ele ficou com uma rentabilidade bastante abaixo dos demais índices. Logicamente que a gente sabe que quando se inverter a curva, quando o CDI baixar, a tendência é que esses fundos aqui, de fato, eles rendam, paguem mais que o CDI, possivelmente mais do que o IMAB, né? Tudo é muito uma questão de momento. A gente não sabe quando que esse CDI vai chegar a 9, a 8, a 7, e não se sabe, honestamente, para onde ele vai baixar. A Selic de 2, a gente nunca mais vai ver na vida da gente, né? Mas, e aí, será que num cenário de Selic de 8, de 7, será que essas barrinhas aqui vão se equiparar? Será que a gente vai conseguir alcançar as debêntures? Será que a gente vai conseguir alcançar e bater o IMAB, né? Com os fundos de tijolos ou com os fundos de papéis? Então, isso é uma visão geral, logicamente, a gente está analisando aqui uma cesta de papéis, né? Mas eu falo que são bons papéis, né? E bons tijolos que estão nessas cestas aqui. Então, a gente pode dizer, sim, que esse estudo ele é representativo, né? Por critério de análise. Novamente, debêntures também, uma cesta aí com 168 debêntures, o critério é representativo também. Então, por que eu peguei índices para a gente fazer esse estudo e essa análise global aqui? Porque fica mais fácil a gente comparar os índices do mercado, que eles tratam das debêntures, os índices que eles tratam do mercado total do IFIX, o índice que trata do tijolo, o índice que trata do papel, e aqui voltando também os índices de renda fixa, né, o IMAB e o CDI. Então, resumão do vídeo, comparamos tudo aqui para que cada um faça a sua leitura, né? De onde você deseja investir nesse momento do tempo, o que faz sentido para você, aonde que você quer se posicionar para quando a Selic estiver mais baixa, você tiver rentabilidade, né? Mas é importante que você tenha visibilidade da sua rentabilidade atual, né? Aí eu entendo que a gente deve buscar sempre o que é melhor para a gente na composição da nossa carteira, né? Então, fica aí a reflexão para todos, né? Desejo uma boa noite e um bom final de semana e bons estudos a todos. Até o próximo vídeo.